Então, pessoal, vamos agora, então, dar continuidade, né, ao segundo módulo, né, do nosso curso de Introdução ao Minitab. Nós tivemos, na primeira aula, né, nós vimos uma parte mais, vamos dizer assim, conceitual, e agora eu quero, então, que a gente parta para uma base mais prática, né, exercício mais prático, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos, então, dar continuidade à parte daquele ponto que a gente parou, na última aula. Lembrando que é necessário que vocês estejam, né, com o Minitab instalado e que comecem a fazer os exercícios. Vai ter lá outros exercícios que não vão estar contemplados, porque é um pacote maior, né, e eu fiz um recorte apenas para um curso introdutório de apenas 4 horas, né, sobre o Minitab. Claro, é só assim, um momento curto, né, com o Minitab, tendo em vista a capacidade, né, do software. Mas nós vamos, então, ver bastante coisa de qualquer forma, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela para a gente, então, começar a mexer melhor no Minitab. Vamos a parte daquele slide, né, que nós paramos. Beleza. Então, na última aula, nós ficamos aqui nessa parte, nós mostramos, né, os diferentes... as diferentes distribuições, né, e o deslocamento dos dados além da média e como então ficava essa curva gaussiana ou essa distribuição, né. Temos aqui esses 3 exemplos, falamos sobre essa distribuição, uma distribuição de Poisson, que é aplicável a eventos que possuem uma taxa de ocorrência por intervalo, ou seja, quando eu tenho um intervalo por ocorrência, então, que eles ocorrem dentro de um período de tempo ou uma quantidade produzida. Então, nós temos aí uma distribuição de Poisson, onde esses eventos eles vão acontecer, né, dentro de um intervalo de tempo, né, volume ou distância. Então, é isso que a gente chama de Poisson, ou seja, quando ele é determinado, nós já sabemos, ó, eu quero ver a quantidade de efeito da minha produtividade de um período de entre as 14 horas e as 16 horas. Então, esses valores aí nós vamos entrar aí dentro dessa distribuição de Poisson. Aí temos aqui eventos que podem ter a distribuição de Poisson, número de defeitos, número de erros digitado em folha, um defeito na pintura, número de lâmpadas queimadas, enfim, né, que nós então usamos essa distribuição, né? E as cartas que nós usamos para analisar é a carta C e a carta U, né? Baseado nessa distribuição, que já são cartas que falam sobre a quantidade de defeitos. A distribuição é exponencial, nós temos aqui 3 situações, né, com uma escala, né, uma distribuição que representa o tempo ou espaço entre a ocorrência de um evento, né, ou seja, a exponência, o quanto isso se estica, o quanto isso se apresenta dentro desse período de tempo, né, usando esse plano cartesiano aqui, as duas retas, a x e y, eu não tenho no y a quantidade, né, e no eixo X, né, os 2 eixos, na verdade, o eixo X, eu tenho, então, a linha do tempo. Vou ser mais rápido aqui nessa parte, essa parte que está mais voltada para as questões de, vamos dizer, teórico, né, para a gente, então, ter mais tempo com a nossa aula prática, né. Aqui nós vemos aqui os intervalos, né? Vocês depois dão uma lida bem legal nesse slide que foi enviado para vocês, né? E vai ser bem legal porque vocês vão ter uma visão mais alargada, né? E aqui nós temos aqui essa distribuição normal, ou seja, é uma das mais importantes distribuições estatísticas, ou seja, nós já mostrei para vocês, né, na aula passada e vou fazer novamente. Nós vamos fazer uma análise estatística dos dados, né? O primeiro ponto a ser, vamos dizer assim, analisado é fazer o teste de normalidade, entender se os dados seguem uma distribuição normal ou não normal, né? E a partir desses resultados, nós sabemos, então, qual é a carta que pode ser usada, né? Ou qual será, então, o caminho de análise a ser prosseguido, né?
qual é a base de análise que a gente vai, então, utilizar de acordo com essa distribuição dos dados. E aqui nós temos aqui uma, né, vamos dizer assim, uma curva gaussiana com os valores, né, com um processo com 2 sigma, né, mais 1 menos 1. Ele tem 68,8%, né, de segurança, né, de produtos dentro das especificações, com 4 sigma ele tem 95,44%, e o processo 6 sigma, né, que é mais 3, menos 3 para além da média, ele tem 99,74%, né, de garantia de qualidade, né, e aqueles 3,47%, né, de probabilidade de produto defeituoso, tomando como referência o ppm, que é parte por milhão, ou seja, a cada 1 milhão de produtos produzidos. Discussão normal, né? Aqui, o que podemos concluir que sobre idade, aqui nós estamos falando aqui, quando eu falo, quando eu faço, eu posso fazer uma contagem, né, da quantidade de pessoas em uma sala, né, eu vou ter um dado discreto, ou eu posso fazer a soma das idades, né, e aí agora eu posso ter um dado que ele possa, no primeiro momento, se apresentar contínuo, porque eu vou ter aí anos e meses, mas como eu, de fato, estou contando, então, a tendência, né, claro, é que nós estamos aí diante de um dado discreto, né. Tem uma sala de aula, o professor anotou a idade de cada um dos 40 alunos presentes, né, sabem que a distribuição da idade dos alunos é normal, então, desenhe a curva média, né, igual a 23 anos, e desvio padrão igual a 2, ou seja, a média é 23 e o desvio padrão é 2. Então, podemos concluir sobre a idade dos alunos apenas observando a distribuição normal, né? Entendendo que os dados sejam dados de normalidade. Então, 68,26% dos alunos possuem idade entre 21 e 25 anos, né? Mais ou menos um desvio padrão. E os mesmos que 28 dos 40 alunos. E 95,44, né, que são com 4 sigma, né? 4 sigma dá igual a 19 a 27 anos, com aí mais ou menos 2 sigma, né? É o mesmo que 38 dos 40 alunos. Só fica apenas 2 alunos para entrar dentro do extrato de 6 sigma, que seria mais ou menos 3 desvio padrão. E uma curiosidade, né? O teorema central do limite, que é importante a gente entender isso, né? Ou seja, segundo o teorema central do limite, se uma variável não possui distribuição normal, é possível que as médias amostrais sejam aproximadamente normais. Ou seja, à medida que o tamanho da amostral aumenta e calculamos médias de períodos maiores, aproximamos a distribuição da variável a uma distribuição normal, ou seja, quanto mais eu vou aumentando a minha base amostral, mais eu vou levando, então, esses dados para junto, para próximo da média, ou seja, entendendo isso como essa teoria central do limite, onde eu tenho ali a centralidade da média, e os limites, eles vão, então, buscando se ajustar à média. Aqui nós temos aqui 2 exemplos, né? A quantidade de defeitos por dia e, no outro lado, a quantidade de defeitos por hora, né? Então, entender essa, pelo menos em uma forma mais linear, né? Essa questão do limite, essa teoria central do limite é importante para nós compreendermos o comportamento dos dados, né? Como que eles se distribuem e se aproximam da média. Bom, quanto mais próximo o meu conjunto de dados da média, melhor, porque significa que eu tenho um processo com menos variação. Quanto menor a variação do meu processo, né, mais robusto, mais seguro, mais tranquilo eu me sinto, eu sei que o meu processo ele está totalmente sob controle. Tem um teste de normalidade, né, nós já podemos até, inclusive, já começar a fazer esse teste de normalidade no nosso Minitab. Então, nós vamos ver só qual é esse exemplo aqui, que é tempo de falha e produtividade. Então, vamos então aqui agora, né, para uma tarefa prática. Vou colocar aqui do outro lado, que é para mim, então, ir me norteando. Então, vamos lá, então. Eu vou minimizar aqui. E vou, então, para a nossa pastinha que nós abrimos. Onde que ela está aqui? Ela está aqui. Ah, tempo de falha.
Aqui, teste de normalidade. Acho que seja esse exemplo aqui, tá? Então, aqui, todos os exercícios que foram enviados, né, eles já estão já com o Minitab, né? Então, é importante você estar, né, baixando o Minitab para a gente fazer, então, precisamos fazer tudo isso no Minitab. Então, nós estamos, vamos aqui, a parte do início, né, já estou com o meu Minitab aberto, vocês baixaram o Minitab aí na máquina de vocês, que vocês por lá nos exercícios, eles já foram salvos diretamente do Minitab, então vai ser tudo muito tranquilo, certo? E o teste de normalidade é o primeiro teste que a gente faz, né? Para entender a distribuição dos meus dados. Se segue uma distribuição normal ou uma distribuição não normal, né? Ou seja, se eles obedecem tranquilamente àquele nível de confiança na engenharia de produção, que é 95%. Então, vamos lá. Para nós fazermos o nosso teste de normalidade, vamos aqui em Stat, estatística básica, lá embaixo, estatística básica, Stat, né? E também no slide você está o caminho, né? Os prêmios bem direitinho, vocês não terem nenhuma dificuldade, né? E qualquer coisa que você necessitar, é só me contactar, tá? Eu vou falar aqui o meu telefone, espero que vocês memorizem o meu WhatsApp e pode, então, me falar alguma coisa que precisar, materiais, se aprofundar mais, com mais conhecimento. Então, pode salvar aí, o DDD é 859-9871-8284. Perdão, desculpa, esse é o meu número que vocês ligam para mim, desculpa. O meu número de WhatsApp é 997175664. Então, nós vamos aqui nessa segunda janela e vamos lá na antepenúltima opção, que é aqui o teste de normalidade. Então, quando a gente pede o teste de normalidade, ele vai nos levar para essa janelinha aqui, ele vai perguntar. Aqui no Minitab, nós temos duas colunas, a coluna C1 e a coluna C2. Na coluna C1, nós temos o tempo de falha, e na coluna C2, temos a produtividade do operador. Seguindo aqui a apostila, para a gente ter, então, tudo bem direitinho, eu vou dizer aqui que ele vai me perguntando qual é a coluna, o conjunto de dados, né, da coluna que a gente quer, então, fazer o teste de normalidade. E aqui ele abre a janelinha aqui perguntando a variável, né? Aqui, ó, o mouse está aqui, ele fica piscando. Então, para me trazer para aqui, eu basta clicar duas vezes aqui, e então, automaticamente ele vai ser transportado para lá. Então, eu quero o teste de normalidade, certo? Aqui eu não preciso fazer mais grandes coisas. Né? Aqui vai ser o teste de percentil. Se eu quiser, eu posso colocar um título aqui no meu gráfico, qualquer coisa. Vamos dizer aqui teste de distribuição dos dados, para ficar bem diferente. Lembrando para vocês que o Minitab é um software extremamente profundo e assim, vocês não fiquem tristes, né? Porque vão ver pouca coisa, porque ninguém consegue ir a 100% do Minitab, não. É muita coisa. Se você for por um caminho, você não consegue ver o outro. Então, é normal. Não quer dizer que de coisa no Minitab que ninguém nunca explorou. Já foi explorado todo. Mas quem vai por um caminho não consegue ir pelo outro, né? A gente tem que fazer escolhas, porque ele tem muitas opções. A gente não consegue usar tudo. Nem o projeto, nem de Green Belt, nem Black Belt, nem Master Black Belt, usa todas as funcionalidades do Minitab. A gente seleciona um grupo de ferramentas, tanto quantitativas do Lean, ou qualitativas do Lean, perdão, como quantitativa do Six Sigma, para a gente, então, trabalhar. Ninguém usa tudo em um mesmo projeto, que não há necessidade e não tem como. Seria um projeto aí de anos, e aí não é assim que acontece. Então, já pedimos aqui que nós vamos querer, então, o tempo até a falha, né? E aqui já colocamos um título aqui, teste de distribuição de dados, eu coloquei aqui, né, são textos, não seguir uma estética, letra maior, que tal, só para a gente entender e ver essas possibilidades. E aqui eu vou dar um ok, né? Vamos, então, analisar. Beleza. Quando nós vamos fazer uma análise para ver a distribuição dos dados, se ele segue uma distribuição normal ou distribuição não normal, a primeira coisa que eu tenho que ver é se o valor P ele é igual ou maior que 0,05. Então, o valor P, ele sempre vai estar aqui nesse quadro aqui, na parte de baixo. Aqui o Minitab já me deu logo por default, né? Aqui o título que eu coloquei, teste de distribuição dos dados e tal.
Aqui eu já tenho ó, a média dos valores, o desvio padrão, o número de observações, o valor de adiantamento, ou seja, o quanto eles estão se localizando entre si, de acordo com o desvio padrão, e abaixo tem o valor P, que o valor P ele é menor, né, no caso, que 0,05. Então, se é um valor menor que 0,05, então, automaticamente, a gente já sabe que esses dados eles não seguem uma distribuição normal. Então, se eu não tenho um dado com distribuição normal, aí, seguindo, mas estudando mais, militar, eu posso buscar uma forma de tornar esses dados normais, ou então, você vê qual é o teste que a gente vai seguindo para dados com distribuição não normal, né? E aqui nós vemos aqui essa linha vermelha, né, que é a linha, vamos dizer, que é a linha central, a linha da média, e vemos o quanto os dados estão se afastando da média, né? Ou seja, gerando um desvio padrão muito alto, que foi que realmente provocou essa questão da não normalidade dos dados. Vamos fazer, então, agora o outro teste com a produtividade para a gente fazer, então, um comparativo. Estatística básica, teste de normalidade. Agora vamos querer a produtividade do operador. Beleza. Então, eles são o mesmo título e tal. Vamos então dar um OK aqui. Beleza. Agora eu tenho aqui, ó, os dois testes. Opa, um ao lado do outro. Opa, ele não quer tudo isso. Tá bonitinho. Bem próximozinho, ficar bem legalzinho. Beleza. Então, nós temos aqui, agora, nós já vemos aqui a diferença da distribuição dos dados, ou seja, o comportamento dos dados em torno dessa linha central, né, a linha vermelha, que é a linha tida como a linha da média. Não é da mediana, é da média, tá? E aqui nós vemos o valor P, que ele é maior que 0,05. Então, automaticamente, aqui nós já temos uma segurança de que esses dados, né, eles seguem uma distribuição normal. Certo? Então, assim, ó, é importante vocês sempre ir aqui para essa questão do valor P. Se ele for igual ou maior que 0,05, então os dados seguem uma distribuição normal. Se ele for menor que 0,05, os dados seguem uma distribuição não normal, ou seja, essa distribuição ela não é normal, tá certo? Eu vou, então, vamos ver aqui agora, então, eu vou fechar, eu vou só minimizar esses gráficos ainda aqui por enquanto, né? Nós vamos ver aqui o próximo exercício, vou botar aqui para os nossos slides, depois eu retomo o mini-tab, né? Aqui nós fizemos nosso teste de normalidade, né? Mostrando aqui direitinho, tudo que nós fizemos lá está aqui no slide para vocês, e aqui temos probabilidade de ocorrência. Para o exemplo, sabemos que a produtividade de operadores possui uma distribuição normal, né? Como fazer para identificar a probabilidade de um valor específico de produtividade ocorrer ou uma faixa de valores? Qual é a probabilidade da produtividade de um colaborador ser maior ou igual a 5? E qual é a probabilidade da produtividade de um colaborador estar entre 4,5 e 4,8? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui. Primeiro, precisamos de calcular a média e o desvio padrão dos dados da distribuição. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o que a gente chama de estatística descritiva, né, desses dados. Voltando lá para o nosso Minitab, nós estávamos lá, então vamos lá então, fazer uma estatística descritiva, certo? Então, vamos aqui em estatística básica, exibição de estatística descritiva. E aí ele vai abrir para nós essa janela, né? Depois aqui ele vai perguntar qual é a variável que nós queremos fazer essa estatística descritiva e vamos então pela produtividade do operador que está lá, aquelas perguntas. Beleza, então aqui, e aqui nós vamos agora uma segunda opção, né? Nós vamos aqui informar ao Minitab que é que nós queremos. Nós não queremos gráficos, né? Nós queremos uma descrição estatística. Então vamos clicar aqui nessa opção de estatística e vamos, então, informar para o Minitab, nessa janelinha aqui que foi aberta, o que é que nós realmente queremos, então, dessa estatística, né? Por default,
ele já deve ter na média, o desvio padrão, desvio padrão além da média, o desvio padrão direto, primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil, e eu vou, então, solicitar aqui de acordo com o que está na apostila, pode ficar igual de vocês. Aqui nós não pedimos não faltantes, N faltantes, pedimos aqui o N total, padrão, beleza, ok, os três primeiros aqui direitinho. Aqui nós não vamos querer o EP da média, o mínimo, o máximo, a amplitude dos dados, fazer igualzinho para ficar, vocês não terem dúvida na hora que você ver lá no exercício. E vou dar um ok aqui. Ok, ok. Então, ele vai exibir essa estatística descritiva. Tá. Quando nós exibimos essa estatística descritiva, automaticamente o Minicaba ele fez aquilo que a gente sofre tanto para fazer, ele faz em um clique, né? Ele pegou a quantidade de observações, que tem 50 observações, né? A média, o desvio padrão, o menor valor, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo, né? E a amplitude dos dados, né? Que é a diferença entre o maior valor observado e o menor valor observado, né? E aí, então, nós vamos agora, então, levar isso aqui, então, vamos agora criar um gráfico para a gente, então, extrair esses valores, como ele pediu, né? A probabilidade de ser maior que 5 e a probabilidade de ficar entre 4,8 e 5. Beleza. Então, vamos lá, então, para ver essas possibilidades. Aqui, então, vamos voltar aqui no nosso slide, para a gente ver aqui, então, o que é que nós vamos fazer. Paramos aqui, né? E vamos aqui. Essa aqui é a seta que nós vimos lá no Minitab, que ela volta aqui novamente. Ele já deu o valor da média, o valor do desvio padrão, está tudo ótimo. Aí ele já dá aqui o caminhozinho, nós vamos clicar em gráfico, gráfico de distribuição de probabilidades e visualizar a probabilidade, né? Beleza. E depois, então, nós vamos chegar aqui nesse ponto aqui, nós vamos optar vamos primeiro ver essa primeira possibilidade, né, colocando a média, o desvio padrão, né, que nós temos lá, e vamos chegar, então, nesse ponto. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar para o nosso Minitab, né? Eu estou tentando, assim, indo devagarinho, dentro da minha rapidez, mas estou tentando ser o mais devagar possível para a gente compreender bem direitinho. Então, vamos lá em gráficos, né? Aí, qual a opção que eu quero? Gráfico de distribuição de probabilidade, tá aqui, ó. Beleza, tá? E aí, nós vamos, então, para essa terceira opção aqui, que é visualizar probabilidades, né? E eu vou e dou um ok. Vamos aqui uma distribuição normal, e vamos, então, aqui colocar a média, né, que nós obtivemos, né? Ela vai estar aqui, a média que nós temos aqui é essa, 4,547. 4,554,97. Beleza. E o desvio padrão, 0,3181. Né? Os mesmos valores da lei, 0,185. Ok. Vou dar um ok aqui. Tá. Então, o que é que ele me mostra aqui? Ó? Que nós temos a probabilidade dos nossos valores, isso mesmo, do nosso desvio padrão. Tem aqui a média, 4,55, 5,7. Não. Você vê aqui, novamente, aqui, que ele não me deu o valor como a gente realmente necessitava. É solução de probabilidade. E discussão normal. Peraí. Sim.
Eu tenho aqui essa probabilidade de 0,05, aqui é o meu nível de confiança, mas não é isso que eu estou querendo deste gráfico. Eu preciso que ele me dê realmente, eu quero a distribuição de probabilidade. Tá aqui. Eu tenho que pedir área ensombreada. Então, nós vamos querer aqui, nessa área ensombreada, eu quero o valor X, né? Não quero a probabilidade, eu quero o valor de X. Pedimos aqui esse valor X. Aqui nós vamos colocar o valor X como 5, né? Beleza? Que é que nós estamos vendo essa probabilidade. E vamos aqui dar um OK. Então, ele mostra o seguinte, que a probabilidade, né, de termos produtos com um valor, né, acima de 5, né, a partir maior que 5, é 0,78 ou 7,8% dos produtos, né, dos valores, na verdade, né, dessa distribuição, eles vão ter valores superiores a 5. Então, essa probabilidade de acordo com essa distribuição, 7,8. Vamos fazer o caminho novamente para ficar bem tranquilo para vocês, né? Vamos voltar e fazer tudo novamente para ficar gravadinho para nós. Vamos lá. Eu tenho aqui gráfico, né? Gráfico de probabilidades, visualizar probabilidades, ok. Chegamos aqui, aí vamos em área sombreada. Aí eu vou dizer qual a área que eu quero. Se além do limite para a direita, para a esquerda ou central. Então, vamos aqui nessa parte, né? O valor de X é 5, ou seja, o corte, né? O valor de corte é 5, ele vai me dar tudo que está além desse 5, né? Então, colocamos aqui, então, ele me mostra que é 7,8%. Se eu disser assim, eu quero ver, deixa eu colocar aqui ele do ladinho, né? Vamos fazer outro para a gente fazer um comparativo, né? Eu vou lá, eu quero ver, então, da minha parte, no meu limite inferior, né? Gráfico de probabilidade, sombreado, ok. Sombreado, e eu quero agora essa parte aqui. Só que agora o meu valor, ele não vai mais ser 5, né? Porque como eu tenho, vamos ver aqui, eu tenho aqui o meu menor valor, quando nós voltamos aqui, eu tenho aqui o mínimo, o máximo, né? E o mínimo 3,84 é o menor valor. Então, eu vou colocar 3,8 aqui. Vamos então com 3,8, qual é a probabilidade? E aqui ele me dá essa probabilidade que diz que é o quê? É 0,9,2, ou seja, menos de 1%, né? Vamos imaginar assim, de produtos com um valor inferior a 3,8%, que foi o menor valor observado aqui, ó. O mínimo, aqui, ó, o mínimo 3,84, eu coloquei 3,8. Então, a probabilidade de 0,9, quase 1%, vamos dizer assim, mas 0,09% de produtos com valor inferior a 3,8, que seria aqui o valor de referência do nosso limite inferior. Né? Vamos colocar, então, aqui, vamos ver se a gente coloca os gráficos aqui, um do lado de um do outro, né, para a gente fazer esse comparativo, a gente ver se tudo bem bonitinho. Então, nós vemos aqui ó, as probabilidades de valores acima do limite superior, que é 5, e abaixo do limite inferior, que é 3,8. A partir dessas análises, nós podemos entender, né, como que nós visualizamos a capacidade do nosso processo, dado as condições de vermos essa tendência de
probabilística, claro, inclusive, de geração de produtos ou valores, além do limite inferior e superior, então começa a entender. Ou seja, eu estou vendo aqui que o meu processo, ele tem quase 7,8, um 8,8, quase 9% de probabilidade de gerar valores aqui no processo produtivo, gerar produtos, né, além dos limites, superior e inferior. Beleza, vamos para então agora para a gente ver intervalo dentro dos limites aceitáveis. Gráfico de probabilidade, né? Área sombreada, dá um ok. Agora, vamos ver aqui, nós vamos querer essa opção aqui, né? No meio. E agora agora eu vou ficar aqui entre a média e o meu limite superior, não é isso? Ou seja, o primeiro X, é claro, eu vou saber que é a minha média, que é 4,5. E o meu segundo X é o próprio limite superior. Aqui. O meu segundo limite, ele é 5, né? Mas vamos colocar aqui o valor de 4,8, né? Vamos trabalhar com o que foi mostrado aqui para nós, são nas nossas médias, né? A média, o valor máximo foi 5,3, mas vamos colocar aqui como 4,8, né? Essa área sombreada. Vamos fazer, então, ver o que é que o nos mostra nessa leitura. O que é que ele nos fala aqui? Ó? Que eu tenho aqui um valor de 34,6% de produtos entre o valor de 4,5 e 4,8 da minha distribuição. Então, a partir dessa análise, a gente consegue, então, visualizar. Podemos ver também essa área aqui, além do meu limite para seguindo em direção ao limite inferior, né? Médio para o limite inferior. Lembrando que esse valor aqui nós não colocamos até o limite, né? Que o limite é 5 ponto... depois temos os limites do nosso processo. Não, porque são 4,8, né? Estava sendo um limite. Então, nós temos aqui esse limite, mas podemos ir aqui, no caso, até 5, quando nós fizemos a nossa análise anterior, que deu 7,8% de produtos, além do valor de 5. E aqui nós temos, então, produtos até o valor de 4,8. Se nós colocarmos aqui o valor 5, claro, nós vamos ter uma área maior. Vamos, então, fazer isso aqui, então, com o valor de 5. Gráfico, usando probabilidade, área sombreada, ok? Sombreado, vamos colocar aqui o valor 5, né? Beleza. E aí, claro, ele vai aumentar a probabilidade automaticamente. Agora, já está dizendo assim, que até o valor 5 eu tenho 48,33. E daqui até o final, né, eu vou ter 7,8. Beleza? E dessa forma a gente pode ir fazendo as análises estatísticas. Isso aqui são análises preliminares, né, claro. E a gente seguir entendendo o comportamento do meu processo a partir dos dados coletados, que eu vou colocando os meus dados no Minitab e vou fazendo essa análise estatística, entendendo qual é a variação do meu processo e em que nível está, como é que está o comportamento do meu processo e que quantidade de produtos defeituosos ou além dos limites suportáveis, né, pelo meu cliente, o meu processo está gerando, né? É uma análise preliminar do processo que é muito massa, né, muito tranquilo aqui no Minitab. A gente faz um teste de normalidade, né, e vê que como realmente as coisas se comportam, né, ou estão se comportando no nosso gráfico. Beleza? Peraí, deixa eu fechar aqui. Se eu quiser, eu posso também personalizar, se eu não quero daquela cor ali como está, eu posso mudar, né, a cor, eu vou botar aqui um amarelo e tal, né, eu vou mudando aqui, e foi uma linha, ele mudou, foi a linha de curtose, mas eu posso aqui adicionar a linha de grade, título, não quero. Tá? Mas vamos seguir, então, com outras análises. Eu não quero salvar, né? Vamos fechar esses gráficos, não precisa salvar. A apostila está bem didática, né? O material para vocês, que vocês seguirem a linha de raciocínio de acordo com como nós estamos fazendo aqui. Ok, beleza? Então,
nosso próximo exercício, eu vou ficar só nos exercícios aqui para vocês, tá? Que aqui nós vamos trabalhando os próximos aqui. Deixa eu abrir o slide aqui, que eu estou usando 2 notebooks para poder facilitar a nossa vida. Mas eu vou aqui, então, vindo aqui esse teste de probabilidade de ocorrência é muito importante, né? É simples de fazer, muito tranquilo e nos dá uma visão bem legal do processo. Claro que a gente também tem que entender também da coleta de dados, né? O quanto eu estou seguro dentro da visão estatística da nossa coleta de dados, né? A gente chama isso da NSA, então, assim, eu também tenho que ter segurança de que os meus dados foram coletados, eles são seguros e me traduz uma segurança tranquila, tá certo? Então, é importante também o estudo da MSA. A gente não pode fazer isso aqui porque o estudo da MSA ele leva quase um dia, né? Todos estudando, né? Mas em outro momento, né? Tá, vocês podem estar vendo isso, né? E aí, assim, até, desculpa até o que eu vou colocar aqui agora, mas vai lá no nosso site, né? Vai estar em breve na nossa plataforma, e vai estar mais, o curso vai estar mais extenso, mais, vamos dizer assim, com mais exercícios, mais além do que nós temos aqui, que é a questão introdutória, dado também a questão do tempo disponível que nós temos, que inclusive até esse tempo tão mínimo, mas ainda está sendo difícil para vocês assistir a aula, né? Tanto que e aqui os gráficos, né? Vamos ver aqui essa parte dos gráficos, né? Que dentro da metodologia Lean Six Sigma, né? Utilizamos esses gráficos para avaliar o comportamento do indicador, identificar comportamentos que podem indicar oportunidade de melhoria. E aí eu já coloco para vocês, ó, nós não falamos em problemas aqui quando nós estamos estudando Lean Six Sigma, né? Não existe um problema, aquela coisa assim, ai, meu Deus do céu, um elefante, sei lá, um leão que vai vir, vai me matar, vai comer minha perna. Não, não é isso. Nós falamos aqui em oportunidade de melhoria. Ah, meu processo está com 30% no limite, além do limite superior, de produtos defeituosos. Isso não é um problema diante de mim. É um desconforto, uma variação elevadíssima no meu processo, que está colocando em risco, né, a competitividade do negócio. Arranhou substancialmente, né, a tranquilidade do meu cliente, mas eu estou diante de uma oportunidade de melhoria. Não é um problema no meu processo, é uma oportunidade para nós melhorarmos o nosso processo e trazer ele para um nível, né, de variação aceitável pela ótica do cliente. Quem manda aqui é o cliente. Sua Excelência, o cliente. E aí ele pode ser útil, né, para identificar se os dados foram coletados de maneira satisfatória, identificar tendências atípicas, periodicidade, sazonalidade, alta variabilidade do indicador. Então, tudo isso a gente pode ver por meio do gráfico. A gente tem um gráfico de barra, gráfico de setores, séries temporais, histograma e o box plot, que nós vamos ver aqui então, né? Ao exercício, né? Temos aqui um exemplo, né, uma linha de produção foi realizada a contagem de peças automotivas, né? Fabricadas sem defeito e de peças defeituosas durante 2 horas de produção, né? Já estamos aqui diante de uma distribuição de Poisson, né? Tem um período. 30 peças foram avaliadas e o gráfico de barra demonstra o resultado de forma objetiva. Beleza, então vamos lá, né? Então, vamos aqui abrir o nosso Minitab. Eu vou me afastar aqui do Minitab, arquivo gráficos básicos. Então, deixa eu dar aqui um ESC para nosso exercício. Gráficos básicos, está aqui, ó, para vocês, tá? Gráficos básicos. Nós vamos, então, fazer aqui um gráfico de valores. O gráfico de barra está aqui, beleza. Então, vamos lá, então, ver como o comportamento, né, na C1T. Então, gráfico. Vamos lá, eu quero aqui o gráfico de barras, né, está aqui embaixo. Primeiro vamos fazer o gráfico de barras, né, beleza. Vamos ficar aqui com essa primeira opção, vamos dar um OK. E a coluna que está com classificação, beleza. O que é que eu posso fazer aqui? Opções do gráfico, rótulos, nada disso agora. Vamos então dar um OK e ver então esse comportamento que ele vai mostrar perfeita e defeituosa.
Pronto, então temos aqui o nosso gráfico, né? E por default, o Minitab já traz as barras assim, né? Azul. Eu, particularmente, não gosto desse azul, assim. Lá eu acho ele muito basicão, né? Mas aí é adesão de cada pessoa, né? Eu posso fazer isso aqui mesmo em um gráfico de pizza, né? Eu botei o gráfico defeito e defeituoso. Mas aqui também eu posso fazer as devidas melhorias. Eu posso chegar aqui onde está o texto do gráfico. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, veja só, olha o que aconteceu. Eu vou lá no título e clico duas vezes simultâneo, né? Aquele clac. Ele vai abrir para mim aqui, ele vai dizer aqui a fonte, se eu quero a cor, né? E vou botar aqui um azul. Eu gosto muito de trabalhar com esse azul. Né? Vou dizer que esse azul eu quero ele negrito, já está aqui negrito. A fonte aqui que eu tenho é o tamanho 13. Ah, tá muito grande, eu vou colocar o tamanho 10 e tal. Gráfico de classificação, vou deixar o mesmo texto, dou um OK. Ele já mudou aqui, eu já começo a mudar. Eu posso clicar aqui também, eu vou personalizar isso aqui, né? Tá? Eu vou colocar uma cor, eu não quero daquela cor, eu não gosto daquela cor, esse azul, eu acho feio e tal. Bordas e linhas, não, borda não, deixa como está mesmo, no automático, não vamos colocar a borda não. Deu um OK, então já começa a mudar. Agora aqui eu quero mudar esse aqui, né? Personalizado, porque eu quero mudar apenas a opção de barra. Aqui, essa cor, se eu consigo mudar só desse aqui, né? Pronto. E aqui eu tenho uma barra amarela, uma vermelha, tá bem a cara da bandeira do Brasil. Mas enfim, né? É só aqui só para a gente ver como a gente pode mudar. Eu posso também aqui clicar com o mouse direito, né, e vem aqui em adicionar. Eu quero que adicione os rótulos de dados, beleza? Ele vai lá e usar rótulos de valores de Y, usar rótulos de colunas, valores de Y, vamos ver aqui, né, para ele ficar. Então, aqui eu tenho os valores, né, de Y, né, da curva Y. Eu tenho aqui para perfeita, 22 ocorrências, defeituosa, 8 ocorrências, ou seja, é um caminho que eu trabalho, né? É, o meu, o meu, o meu gráfico, né? O que estava lá azulzão, sei lá, de repente que eu posso vir aqui, eu não gostei desse azul, não, tá feio, cara, eu vou mudar isso aqui, eu quero ele, lá, um vermelho, que é para poder, só para contrariar mesmo e tal. E eu vou dar um vermelho e tal, negrito, já está negrito, dá um OK, tá, ficar vermelho. Pronto. Ou seja, eu vou mudando o gráfico para ficar assim, a minha cara, com o meu rosto, mas aí tudo é uma questão de assim, subjetividade mesmo, né? Aqui, então, ou seja, nós aqui estamos aqui um gráfico de barra com, né, poisson, né? E também binomial, né? Estamos trabalhando com dado discreto, que aqui nós contamos, né? Não foi usado nenhum instrumento de medição, nós já vimos lá na aula passada essa diferença. E temos aqui, então, as duas barras mostrando, né, com os rótulos. Eu posso, de repente, clicar aqui nos rótulos e dizer que eu quero que aumente mais, que está muito pequeno, eu não estou enxergando direito esses rótulos. Está estranho. A cor desse rótulo também eu não estou gostando, eu quero que fique azul, azul negrito. Pronto, para ficar mais gritante. Aí, agora ficou mais bonito. Enfim, tem uma série de coisas, né? Vou fazer, eu posso tirar aqui e mudar isso aqui também, mas eu não vou mudar, né? E vou trabalhando bem direitinho e vou os eixos, tudo a gente pode ir melhorando o gráfico, né? Você quer colocar lá no seu relatório, vai ficar bonitinho. O Minitab é muito tranquilo, você pode pegar aqui o gráfico, clicar dentro do gráfico, né? Dá um, abre lá o seu Word, né? E leva o gráfico lá para o seu relatório. É muito tranquilo nessa hora militar para fazer isso, né? Montar lá o seu relatório, depois botar lá uma descrição, tá bem legal. A gente faz esse transpor de uma forma muito tranquila, sem maiores problemas. Tá aqui o gráfico aqui, bem bonitinho aqui. Tá o lá
o nosso Minitab e tal, então vai ficando bem legal, né? Isso aqui você vai colocar uns textos aqui embaixo, um gráfico gerencial mesmo, ele não tem muita coisa, tá lá o texto, você vai colocar aqui uma linha, no máximo duas, explicativas, sei lá, falando do gráfico, enfim, e aí então você apresenta para o seu gerente, o seu supervisor imediato, como seja, mostrando a situação do seu processo, do que está acontecendo, para entender, está tudo muito tranquilo, né? É importante a gente ter, eu não vou nem fechar essa página, vou deixar ela em aberto, para depois a gente colocar outros dados que a gente quiser. É importante a gente ter, assim, essa habilidade, né, com esses dados, que hoje nós estamos na era dos dados, né? Então, assim, um profissional, ele tem que saber trabalhar com dados, analisar dados, né? E agora a gente já coloca que essa análise tem que ser uma análise crítica, né? Criticando. Aí eu tenho assim, poxa, eu tenho aqui 8 defeituosas e 22 perfeitas. Mas por que que eu tenho essa parcela tão alta em relação à minha amostra total? Tanto quanto defeituoso, o que pode ter acontecido? Né? Eu tenho aí um período de hora que foi coletado. Qual foi o momento em que gerou mais defeituoso? Defeituosa, né? Peças defeituosas. Né? O que levou a isso? Aí já é que a gente chama de análise crítica, né? Buscando entender mais a fundo as causas do evento, não vamos dizer nem do problema, do evento, né? Que gerou essas ocorrências. É muito importante a gente ter essa compreensão. Eu vou fechar aqui esse gráfico para a gente partir, então, para o próximo. Eu não vou querer salvar. Ele pede, né, pergunta se você quer salvar, mas eu não vou salvar e tal. Vamos, então, ver o próximo gráfico que ele fala, que é o gráfico por setores, né? Beleza, então vamos lá, então, ver o gráfico por setores. Vamos ver qual é o mesmo gráfico básico, beleza? Estamos lá em gráfico por setores, né? Beleza? Então, aqui nós vamos querer o mesmo classificação, né? Vamos dar um ok, ver como é que vai se comportar esse gráfico, né? Que a gente chama de gráfico de pizza, né? E aqui está aqueles mesmos valores, nós podemos aqui clicar aqui, eu posso mudar as cores também, né? Como nós fizemos antes. Vou pedir aqui para ele adicionar os rótulos dos setores. Eu quero o nome e quero a frequência. Então, defeituoso, e ele já está me dando perfeitamente duas, defeituoso, tá, eu vou fazer aquela mesma coisinha aqui, eu não quero essa cor, vou botar aqui um azul, né, aquele azulzão lá que a gente vinha usando, tal, tá um pequenininho, vou colocar um 11 aqui para me enxergar melhor, que eu uso óculos. Então, já começa a ver a coisa ficando mais bonitinha. E a partir daqui a gente pode, então, já ir mudando cores, mudar o estilo aqui do título, como a gente queira, né? Então, podemos ter esse mesmo gráfico lá no histograma, como também aqui no gráfico de setores, né? Ok? E vamos ao próximo gráfico, né, lá do nosso exercício, que ele pede, que é o gráfico de séries temporais. Vamos aqui para o nosso slide, né? Entender esse gráfico de séries temporais, para não ficar solto. Dizemos aqui o de setores, né? Pedimos valor, aí podia ter pedido a porcentagem, só que eu não pedi, acabei me esquecendo. Mas vocês podem também pedir, tem essa opção, pedir a porcentagem. Aqui o gráfico temporais, um gráfico sequencial, representa os valores individuais do resultado de um processo em função do tempo. Para construir um gráfico sequencial, devemos plotar os dados na sequência que foram produzidos. Na interpretação do gráfico, observamos se existem configurações especiais ou se há pontos muito afastados dos demais. Então, vamos lá, então. Vou dar um ESC aqui para o nosso minicap. O pilar dele mostra, e aí nós vamos, então, fazer um gráfico de séries temporais com o arquivo JumboTubes. JumboTubes, está aqui. Nós já podemos pegar esse minitab aqui, já podemos fechar, né? Nós já usamos esse minitab. Já pode fechar, mas não queremos salvar. Tem mais alguma coisa? Não salvar. Pronto, acabou. Então, vamos agora abrir esse JumboTubes para fazer um gráfico, né?
de séries temporais, né? O que é isso? Está falando séries temporais é a observação de um processo ao longo do tempo, né? Beleza. E aqui ele fala o seguinte, vamos botar aqui no nosso slide, para ficar, porque aí eu leio junto com vocês aqui, que eu estou no outro notebook, mas eu leio aqui. Tá? Tubos e tal, desclassificados por receita igual ao valor dos classificados vezes o rol. Beleza, mas vamos aqui então. O que é que ele pede? Ele diz o seguinte, ó, aí na atividade, quais comportamentos são evidentes no gráfico de série temporal do indicador de porcento de desclassificados? Qual o valor médio do indicador no período completo? Qual o valor médio somente nos últimos 6 meses? Vamos aprender a fazer isso, né? Bem, bem legal. E como o benchmark desse indicador, como não? Caso o benchmark desse indicador fosse 0,5%, né? Qual seria uma boa meta para um projeto Lean Six Sigma? Beleza, então vamos lá, vamos fazer então a nossa atividade. Vamos lá em gráfico, né, novamente, gráfico. Agora vamos querer o gráfico está lá embaixo, né, o gráfico de séries temporais, do gráfico de área. Beleza. Vamos aqui nessa opção aqui, né, o gráfico simples. Dá um OK. Beleza. E aí vai perguntar o que é que nós queremos, né? Nós temos aqui os desclassificados. Tem mais alguma coisa? Não. Ah, beleza, tá tranquilo. Como, então, esse gráfico série temporal é desclassificado dentro de uma linha do tempo. Então, aqui ele me mostra aqui, né, o comportamento desse processo, né, do desclassificado dentro de um período aqui, né? Vamos imaginar, seja horas, enfim, é uma série temporal, então, do tempo. A gente vê aqui uma grandiosa variação, né, desse processo. E aí, o que é que ele pede? Ele pede, né, que a gente faça um comparativo dos últimos 6 meses. Né? Ou seja, eu preciso estabelecer, cadê aquilo? Um outro gráfico, né, com os últimos 6 meses. Isso dá a ver o comportamento. Então, nós temos aqui o gráfico, nós pegamos aqui o gráfico temporais, nós usamos desclassificados, beleza, está aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui os últimos 6 meses, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vamos dar um Ctrl C e vamos trazer, então, para essa região aqui, né? Eu colocar aqui aqueles 6 valores, né? Nós podemos agora ter, então, esse gráfico também dos últimos 6 meses separado. Vamos lá, então, gráfico de séries temporais. Então, OK. Vamos ter aqui agora Agora eu quero essa coluna C3 que ela não tem nome, né? E vamos então ver o comportamento desse gráfico, né, dos últimos 6 meses que a gente temos aqui. Então, separado, então, a gente vê aqui realmente dos últimos 6 meses também ele sofre, né, uma grande variação. Cadê o outro? A gente consegue ver o comportamento, vamos ver aqui também desse gráfico aqui, ficarem mais ou menos iguais, eu vejo aqui o comportamento do gráfico, né, da minha série completa, como também eu vejo dos últimos 6 meses, né, como é que ele está, então, se comportando, né, aqui um extrato. Eu vejo também uma grande variação dos últimos 6 meses, mesmo ele já estando aqui em um nível mais elevado, né, que a gente vê que no final aqui da coleta dos dados, o processo se eleva bastante seus valores, mas já mostra um comportamento muito ruim do meu processo. Então, assim, esse aqui é o gráfico de séries, tem séries temporais, nós fizemos aqui, fizemos aqui um gráfico geral, né, de toda a minha série temporal, e depois pegamos um gráfico à parte dos últimos 6 meses, onde a gente já vê aqui no nosso gráfico, com todo o conjunto de dados, uma elevação muito alta nos valores, né, o que a gente já começou já perceber que é possível se estabelecer até mesmo uma média, né. Vamos imaginar o seguinte aqui, eu posso ter uma média, aqui vamos
traçar aqui uma linha média, e eu ver que no meu processo total, ele tem uma média, vamos imaginar aqui, central, em torno de 30%, ou 3%, onde eu vejo que os meus valores dos últimos 6 meses estão muito além, né, dos 6%. Inclusive, tem essa anotação aqui em um processo, né, a partir de, com 7 pontos, a partir do quinto, se tem 7 seguidos, a partir do quinto, sexto, sétimo, a gente já vê como uma anotação estatística, né, ou um evento de observação que mostra um comportamento não normal do meu processo e que precisa ser investigado imediato, porque a tendência é gerar produtos defeituosos. Isso aqui pode seguir para o próximo gráfico, depois nós vamos voltar nesse gráfico novamente. Eu quero fazer algo aqui que eu estou imaginando, que é ver as médias. Mas vamos então seguir para, de acordo com a nossa apostila, né, fazer o nosso gráfico de Pareto. Beleza. Tá, então vamos aqui novamente em gráfico, né, para ver o valor agora já com outro conjunto de dados, né? Gráfico de Pareto, cadê você, meu amiguinho? O Pareto eu vejo aqui, o Pareto eu vejo na ferramenta da qualidade, gráfico de Pareto. Lembrando que o gráfico de Pareto eu não vejo ele aqui junto dos outros gráficos, né? Eu já vejo ele como que ele faz parte das ferramentas da qualidade. Então, eu vou lá em Start, ferramenta da qualidade, gráfico de Pareto, né? Então, aqui, então, tudo que eu tenho aqui, né, aqui na minha, no meu mini tab, vai estar disponível para mim ver o gráfico de Pareto. E nós queremos, no gráfico de Pareto, os motivos, né? A coluna C4. Tem aqui os motivos, que são as variáveis, e agora aqui as frequências, né? Nas frequências eu vou ter as médias, né? Que está aqui, ó. Não precisa colocar aqui em ordem crescente, como a gente faz lá no Excel, a gente pode fazer um gráfico para ele, tem que já colocar a ordem, né? Mas aqui não precisa, o Minitab ele faz essa leitura tranquila, né? E aqui nessa parte aqui, por variável, não precisa colocar nada, não foi colocado nada, combinar defeitos, restantes e tal, vamos fazer essa combinação bem legalzinha, nível, né, nível de compensação 95%, e é só a gente dar um ok, vamos ver então o comportamento. Então, ele mostra aqui quais são, onde eu quero aqui estar na linha de 80%, então eu estou aqui nesse meio, né, então já mostra que a emenda e a solda fraca responsável, né, por 80% das ocorrências. Então, ou seja, o Pareto ele nos mostra onde nós precisamos centralizar mais os nossos esforços, né? E é que a gente já percebe que os nossos esforços ele devem ser fortalecidos, né, na parte que diz respeito nas duas variáveis, ou nas duas ocorrências, no caso, que é a emenda e a solda fraca. Elas estão sendo responsáveis por 80% das ocorrências, né, dos motivos, né, que levam, então, a uma falta de qualidade ou uma questão voltada para a qualidade. A gente vê aqui, ó, até a solda fraca, até aqui, esse ponto aqui da solda fraca, se eu botar meu mouse aqui, né, eu vejo aqui, ó, a linha acumulada, 112 e tal, os valores foram acumulados, inclusive ele mostra aqui 112,4, né? Aqui quando eu chego no ajuste já tem 89%, você já excedeu 89%, mas eu vejo aqui que nós vemos no gráfico, eu posso até incluir, né, o ajuste de máquina, ou seja, eu tenho que trabalhar muito forte a questão da emenda, da solda fraca e também me voltar os meus esforços para a questão do ajuste da máquina, que ele também está fazendo parte aqui, mas o esforço mais central mesmo são nessas duas variáveis aqui, porque são elas que estão gerando mais motivos para a não qualidade, né? Eu não gosto de falar esse termo má qualidade, porque qualidade eu coloco isso como dicotômico, uma dicotomia. Ou tem qualidade ou não tem. Negócio com meia qualidade, pouca qualidade, não. O produto ou ele tem qualidade ou ele não tem, né? Ou ele atende às especificações do meu cliente ou ele não atende.
Não tem meio tempo para isso. Eu costumo colocar assim. Mas tem pessoas que dizem que pouca qualidade ou baixa qualidade, então, assim, eu também não vou refutar nada a colocação de ninguém. Apenas eu prefiro ir logo para a dicotomia mesmo, e me centralizar na qualidade. Como nos outros gráficos, aqui também a gente pode fazer também, né, as melhorias no título. Eu posso também melhorar aqui as minhas barras, colocar aqui cores separadas na barra a barra e sair seguindo, né? Vou colocar aqui digamos aqui um vermelho, depois eu vou um amarelo, depois eu vou um verde mais escuro, e eu vou seguindo aqui, eu estou mostrando assim aquela coisa mais firme, o perigo aqui na ementa, por exemplo. Então, vamos lá então, vamos ver aqui então, vamos personalizar, né? Vamos dizer que eu vou colocar aqui um vermelho, pá, né? E vou dar um ok para ver então como é que vai se comportar de vermelho. Eu vou dizer que aqui eu vou querer um amarelo, né? Porque já é uma atenção. Ou até um vermelho que seja mais fraco. Não, vamos colocar o amarelo mesmo. Um amarelo mais forte e tal. Aqui eu vou colocar um amarelo personalizado. Lembrando sempre que a gente tem que personalizar, né? Para abrir a oportunidade. Aqui eu vou botar um amarelozinho mais tranquilo, né? E aqui eu posso ir seguindo com verde. Personalizar. Vamos com o verde, ou dar um verdezinho mais escuro. E o outro um verdezinho mais fraco, aquela embaixo. Ele não tem muita ocorrência, sei lá, um verde quase que inexistente. O mais fraquinho que eu ver aqui, deixa eu ver quem é aqui de vocês. Esse aqui, acho que esse aqui é o mais fraco. Vamos ver então como é que se comporta. Bom, beleza. E aqui a gente vai melhorando o gráfico, né? A gente pode. Para não botar um gráfico assim, né? Esse basicão do militar, porque eu acho ele muito engessado, esse azul, assim, com esse cinza. Então, vai lá e coloca umas corzinhas para melhorar tá, o gráfico. Posso fazer algumas mudanças também aqui nos meus eixos. Opa, peraí, não é esse que eu quero. Aqui também eu posso mudar, de repente eu posso ver se eu consigo mudar isso aqui. É que ele não está citando que são os valores, né? Eu queria que era mudar isso aqui, exibir, não é isso que eu quero. Ah, eu posso fazer isso aqui também, né? Adicionar, né? Eu vou adicionar os rótulos, nota de rodapé, não, eu quero os rótulos dos dados, usar o número usar rótulo de Y, usar o número de, não, eu quero rótulo de Y mesmo. E aqui eu vou lá nos meus bichinhos aqui e tal, e digo que eu quero, isso aqui tamanho 10, né, para não ficar muito grande. Vou colocar isso aqui, a fonte azulzinho, que a gente já vem trabalhando com esse azul. Eu sempre gosto dele, quando estou trabalhando na questão de gráfico. Vou colocar negrito não, para não ficar gritante. Bom, já fica, ó, o gráfico já vai... Opa! Não marcou. Já melhorou um pouquinho, tá? Já vejo os valores acumulados. Até aqui eu tenho 89%, então já está me dando muito claro, 54%. Então, eu tenho que centrar mesmo aqui essas duas variáveis. E assim a gente vai trabalhando no gráfico de parede para ficar bonitinho. E claro, eu quero levar lá, pessoal, clicar dentro do gráfico aqui, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui no meu Word, né, tal. E ele vem para cá. Opa, peraí, eu não dei o Ctrl+C lá, não. V. E aqui eu vou dar um Ctrl V, vamos ver se... Aí tá o meu palitinho aqui, bem bonitinho e tal, claro. E eu vou e faço lá alguns textos aqui básicos, rapidinho, para não ficar tempestivo no relatório, né? Aquela época de relatórios que eram super cheios de coisas, já passou, não existe mais, né? Os relatórios gerenciais são super customizados, faz ajuda e tal, e a gente vai, então, coloca um textozinho explicativo e deixa lá para os tomadores de decisões, então, ver o que deve ser feito a partir das informações geradas, né? Isso a gente chama de análise de dados. E aí tem os slides, vocês podem estar dando uma lida tranquilamente. Gente,
de mais materiais, se você quiser mais explicação, como eu falei, entre em contato comigo lá e a gente conversa mais. Pode mandar um e-mail também para mim, dsávio, né? Arroba junoeducaçãocorporativa.com.br. Pode estar mandando para mim um e-mail, que a gente também manda um material, precisar, a gente explica. Se quiser tirar dúvida, a gente pode ver um momento, a gente se encontrar na sala virtual aqui, a gente tirar dúvida. É importante que a gente não fique assim, com algo em aberto dentro do escopo da proposta desse mini curso. Beleza? Eu vou só minimizar para me garantir, então, esse Word. Pode continuar usando essa mesma página de Word. Né? O próximo gráfico, de acordo com esse lá que ele mostra, é o histograma, né? Beleza. E eu vou lá, então, vou pedir o meu histograma. Gráfico, tá aqui ó, o meu histograma, tal. Eu vou querer um histograma com ajuste, né? A curva gaussiana, beleza? Tá, tranquilo. E aí eu vou, então, ver, então, o meu gráfico aqui, ele está botando como emenda, solda fraca e ajuste de máquina. As três coisas, beleza. Então, vamos lá. Emenda, solda fraca e ajuste de máquina. Beleza. Manutenção de gráfico. Eu quero gráfico de barras, realmente. Os rótulos agora não. Essa escala, exibir linha de eixo, beleza. Múltiplos gráficos. Eu quero mesmo. E aqui nós vamos pedir múltiplos gráficos, beleza? Pronto, então eu vou ver os três gráficos, né? Vamos pedir aqui esses múltiplos gráficos, o mesmo eixo Y e o mesmo eixo X. Em painéis separados, né? Em gráficos separados e em painéis separados, beleza? Vamos então pedir isso aqui, dar um OK e um outro OK. Vamos ver então como é que vai ser apresentado para nós. E aí nós temos aqui, ó, pronto, os três gráficos, né, que a gente mostra para nós, a média, então aqui emenda, solda fraca e o ajuste de máquina, né? Cada um com a média e o desvio padrão e o número de observações, que é o mesmo de 15 observações. A gente já vê aqui um comportamento, né, diferente, né, de um gráfico para o outro. Né? Eu tenho aqui no caso da emenda um gráfico mais sinuoso, uma curva gaussiana mais elevada, mas aí para a gente ver com mais tranquilidade, né, podemos fazer aqui um teste de normalidade desses dados, para ver o comportamento, mas nós já vemos que eles têm comportamento diferente. Eles são processos com comportamentos diferentes. Deixa eu ver aqui, eu posso clicar aqui. Beleza, eu posso voltar aqui também, quando eu clico aqui nessa edição da última caixa de diálogo, né, eu posso múltiplos gráficos, aqui onde eu peço múltiplos gráficos, aqui ele está em painéis separados, né, eu posso pedir aqui sobrepostos, vamos ver aqui eles sobrepostos, como que eles vão se comportar para nós. Já que eu já estou vendo um gráfico se sobrepondo ao outro aqui, mas mostrando o comportamento que eu já vejo também, eles bem da forma tranquila, ou seja, são os caminhos, opa, agora não, cancela, coloca aqui um do lado do outro, nós temos os três gráficos, né? Só que aqui eu tenho eles separados, aqui eles sobrepostos um sobre o outro. E assim a gente faz a análise, né, do meu processo. Nós vimos lá aqui as variáveis, né, que são dão mais motivo, né, para a má qualidade. A não qualidade é a emenda e a solda fraca. Vimos aqui o comportamento do gráfico, né, como é que ele se comporta, a curva gaussiana. Aqui um gráfico onde eu tenho o valor muito distante do cume da curva, significa uma tendência de uma distribuição não normal dos dados. Então, o bom é que, pelo menos,
o maior valor aqui central, ele vai além da curva gaussiana, já é alguma coisa, mas mesmo assim mostra, né, que esse dado, eles estão seguindo assim, uma distribuição muito, vamos dizer assim, atípica, não é uma coisa tranquila como a gente queira, dada essa distância aqui para o cume, né, da curva gaussiana, né, e está muito sinuoso. Mesmo que ele traga os dados aqui, eu vejo que eu vou ter dados aqui, muitos dados fora dos limites aqui, sem nenhuma dificuldade, eu já percebo isso. O ajuste de máquina também me mostra dados aqui fora dos limites, o que pode também estar nos causando problema. Mas algo também para a gente perceber é o desvio, o valor do desvio padrão, né? Que é algo assim que mostra, né, o quanto os dados eles se distanciam, tanto da média como entre si, né? E aqui eu tenho um desvio padrão da média, o desvio padrão da emenda, né? 3,906. Aí eu tenho aqui da solda, o desvio padrão 16,16. E do ajuste de máquina, 9,573. Né? Então, nós já vê que aqui, automaticamente, eu tenho aqui o meu desvio padrão, né, que o maior desvio padrão que eu tenho aqui, eu vejo que é o da solda fraca, né, que é 16,16, e aqui é 3,906, ou seja, a solda fraca, ela está trazendo para mim o maior desvio padrão. A gente já observa, porque os dados eles estão se esticando, né, existe essa elasticidade, né, na distribuição dos dados, o que aqui nos mostra realmente, né, esse número elevado do desvio padrão, né, os dados, além da média, como também entre si, né, esse desvio dos meus dados, que mostram claro que eu vejo um processo com muito mais variação. Então, tem aqui a minha média central, e ele está variando, né, se eu ver isso aqui, tornando isso aqui uma carta de controle, vou ver que isso aqui realmente está mostrando uma grande variação dos dados. Vou fechar aqui, esse outro também. Nós não queremos salvar nada, né? E vamos então fazer nosso próximo gráfico, né? Que mostra aqui, e aqui eu dou o outro gráfico, né, que são elas no mesmo painel, mas você pode estar fazendo esse exercício. E o próximo gráfico vamos fazer é o box plot, né? Que é o famoso gráfico das caixinhas. Vamos lá aqui, então. Deixa eu trazer aqui para o nosso slide, né? Aqui, já fizemos isso aqui, que foi o gráfico de séries temporais, né? Fizemos o nosso gráfico de Pareto, tem também os histogramas, né, com a curva, né, de ajuste, a linha de ajuste, né, que foi a emenda, solda fraca e ajuste de máquina. Beleza. Fizemos lado a lado e aqui eles estão vertical, mas a leitura não interferiu. E temos aqui o nosso box plot, né, utilizando as referências do valor mínimo e máximo. Primeiro e terceiro quartil, medianas e outliers. A parte central do gráfico contém os valores que estão entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, ou seja, a média, né? Vamos lá, então. Dá um exemplo aqui. Então, vamos à atividade Jumbo Tubos e vamos, então, ver como está esse comportamento. Jumbo Tubos, então, vamos lá, então. Vamos para a nossa caixinha de exercício. O Jumbo Tubo, como nós já estávamos aqui, é o mesmo. Gráfico. Bom, o box plot, né? O gráfico das caixinhas. Vamos aqui para essa observação que eu quero múltiplos y. Vou dar um OK. E aqui, vamos então ver essas caixinhas com emenda, né? Emenda, solda fraca e ajuste de máquina. No caso, vamos ver, então, as três caixinhas. Não vou de nada aqui, não quero múltiplos gráficos, eu quero apenas que ele me mostre. Sim. Bom, temos aqui, então, os gráficos. Olha, né, vimos lá que a linha central aqui mostra, tem aqui o primeiro quartil, a média
e o terceiro quartil, né? E aqui vai tudo além do terceiro quartil e abaixo do primeiro quartil. E a gente já observa aqui que elas têm valores aqui, ó, nós temos aqui os valores de medianas são completamente diferentes, né? Então, já observa que existe diferença, né, nos valores desse processo. Em relação aqui ao nosso ajuste de máquina, temos aqui dois outliers, né? São pontos, valores extremamente distantes, né, do limite. Temos aqui o valor que está na linha 8 e o valor que está na linha 13, né? Dois outliers. Então, o box plot, ele nos deixa claro, né? Se existe, então, variação significativa entre essas três variáveis. E a gente vê aqui claramente que essa variação realmente existe, né? Temos aqui, né, vê aqui pelos valores no eixo Y, que eles têm valor de mediana completamente diferente. Então, há uma variação diferente entre essas três variáveis, ele é considerável, e o ajuste de máquina ele está produzindo 3 outliers, né? Ou seja, dois outliers são valores completamente distantes, né, do que a gente poderíamos entender como suportável pelo cliente. Então, assim, entender aqui, realmente é um processo que está com problemas e essas variáveis, 3 variáveis, estão causando bastante problema. Nós vimos lá no Pareto, né, que a emenda e a solda fraca elas são responsáveis, né, por 89% dos motivos. Ok? E aí, seguindo aqui, nós vamos agora para a carta de controle. Né? Vamos lá, então. Não quero salvar. Eu tenho aqui... Opa, não é o título que eu quero... Vamos lá. Carta de controle. Qual é o motivo com maior dispersão? Né? E aqui fica a resposta aqui. A solda fraca possui o maior valor mediano. A solda fraca possui o maior dispersão. Nós vimos lá, né, por meio do box plot. E aqui, nós temos aqui, acho que deve ser o nosso último gráfico, não sei. Ainda tem que ver as caras, mas é o nosso último gráfico, né? Não faz isso, não foi embora, mas se não for, não tem problema. Vai dar certinho, são 11 horas, né, tem um tempinho. Então, a carta de controle é um conjunto de pontos ordenados no tempo que são interpretados em função da linhas horizontais, chamada limite superior de controle e o limite inferior de controle. Então, quando a gente fala limite inferior e superior de controle, eu estou falando os limites do meu processo. E existem também os limites superior de especificação e o limite inferior de especificação, que são os limites, né, dados pelo meu cliente. O que se busca é que haja uma leitura do meu processo sobre a voz do cliente, ele ouça a voz do cliente, decodifique e obedeça, ou seja, eu tenho limites superior e inferior de controle que estão ajustados dentro dos limites superior e inferior de especificação. Ou seja, o meu processo obedecendo, né, regiamente aos valores dados pelo meu cliente. As cartas de controle são elaboradas para dados de distribuição normal ou aproximadamente normal, né? Se eu tenho um dado que eles não seguem uma distribuição normal, eu tenho uma certa intranquilidade para estar elaborando uma carta de controle, tendo em vista a distribuição não seguir um padrão de normalidade. São ferramentas para monitoramento da variabilidade e avaliação da estabilidade do meu processo. Então, a carta de controle ela vai me mostrando a variação no meu processo, né? Um processo estável é aquele que eu tenho meus valores todos dentro dos limites, né? Superior, inferior, além da média. Então, eu tenho processo sob controle. Quando eu tenho valores que estão além dos limites, para além da média, né? No limite superior ou inferior, então o que cai fora, então causas especiais de modo que o meu processo não está sob controle, né? E também existe o que a gente chama também de as anotações estatísticas, né? A partir de 7 pontos,
além da média para cima ou para baixo de forma consecutiva, né? O sexto e o sétimo ponto é tido como, a partir do quinto ponto, né, dentro dessa sequência, então são tidos como eventos especiais, né, ou anotações estatísticas, e o processo deve ser investigado com mais acurácia, se possível, se der muito intenso isso, parar o processo para fazer investigação e buscar essa variação dentro de uma normalidade. O ideal é que o processo ele esteja fazendo esse tipo dentro de serra, né? Então, da média, subindo e descendo. Nós sabemos que pela natureza das coisas, existe essa variabilidade sim, e a gente espera essa variabilidade dentro do nosso processo, mas desde que seja suportável pelo nosso cliente. Aqui é uma carta de controle com os 6 limites, né? Foi estabelecido os 6 limites, né? Do desvio padrão, e então ele está aqui, então ele mostra então esses limites, né? O 1, 2 e 3, positivo, como também negativo, além da média. E a ocorrência de qualquer um dos 5 testes que abordamos a seguir indica uma potencial causa especial. Temos aqui uma causa, duas causas especiais aqui nesse aqui. Temos aqui uma sequência de pontos, né? Nós chamamos aqui de uma curva traçada, apresenta repetidamente uma tendência para cima ou para baixo, ou seja, está sempre em queda, então isso aí é algo para ser observado, é uma periodicidade do meu processo, né? Então, entender que se não houver uma intervenção ou uma investigação, a tendência é descer, né, como diz o popular, despencar lá de cima e começar a gerar produtos defeituosos. É o caso dos 7 ou mais pontos, né? Então, em uma sequência, para mais ou para cima ou para baixo da média, então isso também é algo a ser observado, né? Indica que o processo ele está variando de uma forma não normal, né? Então, vamos investigar. Tem essa sequência aqui para cima, vimos aquela sequência para baixo, aqui uma outra para cima, essa tendência de subindo, não está fazendo essa variação em torno da média também, é algo a ser observado, que já mostra uma tendência do processo. Vemos aqui ocorrência de 2 ou 3 pontos consecutivos entre as linhas mais 2 sigma e 3 sigma, né? Ou seja, aqui, ó, nós vemos aqui, não está além dos limites, mas está lá, ó, além dos 2 sigma, 2 pontos seguidos, lá em cima, né, e lá embaixo, como diz o dito popular, então isso aí é algo também para ser investigado. Indique se o processo abaixo apresenta causa especial, ou seja, se é um processo fora de controle estatístico, indique quais são os critérios de estabilidade, né? Nós temos aqui um processo, nós temos aqui os limites, limite superior, limite inferior, temos aí, então, causa, temos aqui esses 2 pontos, além do segundo limite, e, claro, e temos lá em cima também, né, um ponto fora além do limite superior, então, é um processo fora de controle. E temos aqui, então, as cartas, né, que são utilizadas para atributos, usamos a carta U e a carta P, como nós vimos lá atrás, né? A carta U é quando a minha amostra ela é constante, e a carta P quando ela é não constante, né? Então, a carta U ela vem por contagem, né, o número de defeitos por amostra, e a carta P para o número de defeituosos por amostra. Número de defeitos por amostra, quantos defeitos tem, e agora eu quero ver quantos produtos defeituosos. Aí eu vejo isso na carta P, né? E vemos aqui em questão de variável, dados contínuos, né? O número é quando a minha amostra é igual a 1. Eu tenho a carta XAM, né, para individuais, e se não, eu tenho a carta quando 1 é menor que N menor que 10, então temos a carta XR, né, X barra R, que é média e amplitude, né? Beleza, então vamos lembrar para os nossos exercícios. Aqui as fórmulas, né, para calcular os limites das cartas, mas aqui o Minitab ele faz tranquilamente, a gente não precisa se deter muito sobre isso, beleza? Então vamos lá então, fazer a nossa atividade prática, né? A empresa topa tudo, beleza? Vamos lá então.
Tranquilo. Dá um ESC aqui. Tem uma coisa aqui aberta no Minitab. Temos o Minitab aberto. Vamos fechar esse Minitab. Não vamos salvar nada. Beleza. Vamos então para a nossa lista de exercício, que é o Empresa Topa Tudo. Tá? Atividade Topa Tudo essa aqui? Deve ser. Vamos ver então. Beleza. Temos aqui embalagem defeituosa, é isso mesmo? Ok. Vamos então elaborar uma carta de controle então, para esses valores aqui. Tá, vamos lá então. Em stat, cartas de controle. Agora, qual é a carta que nós vamos querer aqui? Carta de variáveis para dados individuais, ou seja, eu vou pegar cada dado e vou então estar plotando dentro da minha carta, certo? São dados individuais, ou seja, cada valor ele vai ser um valor apresentado na minha carta, e a carta, querendo aqui a carta IN, né, que é a carta para individuais. Ok? E aí ele pede aqui as variáveis, né? Que está na coluna C1, que são as embalagens defeituosas. Ok? Não quero isso aqui, não. Escala não precisa. Tem aqui os parâmetros, os limites, não, os testes. Limites, não preciso mexer limite, eu quero mexer com os testes. Beleza. Não, peraí, aqui eu vou nos meus limites, né? Exibir limites. Eu vou querer, por default, ele já traz, né, o terceiro limite, né, que é o limite 3. E aqui vamos pedir o limite 2 também, né? Beleza. Só que o limite que você vai dar o limite do 3 sigma, que já é por default, também o limite do 2 sigma. E o outro ponto, nós vamos querer também aqui, cheguei aqui para o teste. O teste é para 7, beleza, tá ok. K de K ponto, desvio padrão, 4. Está desmarcado, não precisa isso não. Aqui, 14. Esse mês aqui está tudo tranquilo. Realizar teste selecionado para causas especiais, exatamente, nós queremos isso mesmo. Posso dar um OK aqui. Vou dar um OK aqui também. Pronto. E aqui agora vamos fazer a leitura da carta. A primeira carta nós temos é a carta das médias, né? Ou seja, como é individual, né? Nós temos aqui como é a carta IAM, temos aqui as variáveis individuais e temos aqui a amplitude dos dados de acordo com os dados também analisados individuais, né? Inclui aqui carta I de individuais para a M, né? Ou seja, nós temos aqui um processo que ele está fora de controle, que ele apresenta aqui uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ocorrências, né, além do limite. Então, a sexta e a sétima aqui já está de vermelhinho, mostrando, o Minitab já pegou aqui, só existe aqui uma ocorrência, um evento que mostra um descontrole no processo. Como também aqui, nós temos também aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 ocorrências também aqui, nós vemos aqui também, ele mostra também na questão da amplitude, que mostra que é um processo que está fora de controle, porque ele mostra essas ocorrências, né? A carta de controle já me mostra isso aqui tranquilamente. O que ele fala? Né? Os limites aqui, nós temos o limite superior aqui, 4,41, e o limite, né, no terceiro limite, e no segundo limite que nós pedimos, ele também deu aqui o nosso limite de 2,51.
é igual a 4,09% dos meus dados. E nós vimos aqui que carta para individuais, mas nós podemos também ver a carta X barra, né? X barra N, X barra R, né? Que é a média e a amplitude. Então, aqui nós vimos aqui essa carta para individuais, né? E mostra aqui a variável, né? O valor individual do comportamento, né? E a amplitude também individual dentro do meu conjunto de dados, né? Vamos ver a outra carta, que é a carta X barra R, que vai me dar a média e a amplitude. Beleza. Vamos lá. Stat, né? Carta de controle. Agora eu quero a carta que eu quero para subgrupo. Opa, carta de controle. Agora eu quero uma carta para subgrupos, né? Ou seja, ele vai pegar o meu conjunto de dados e vai distribuir em subgrupos. E eu quero a primeira opção, que é X barra R, né? Eu quero nos subgrupos X, X barra, que é a média, né? E R, amplitude. Então, vamos dar uma carta de média e amplitude. Beleza. Eu tenho aqui, opa, não tem valor de espessura? Peraí, então essa aqui não é a carta aqui, não é nesse aqui, esse exemplo, nós vamos fazer essa carta. Deixa esse limitar aqui, nós vamos querer, então, a carta, agora, qual desse aqui? Se eu sei isso aqui. Que mostra espessura, só um momento. Vamos lá, então, stat, né? Carta de controle para subgrupos. Eu quero a carta X barra R. Beleza. A variável aqui é espessura. O tamanho do subgrupo vai ser no valor 5, é um melhor valor, como nós já falamos, né, na aula passada. Agora eu quero aqui a escala está ok. Opções de X barra R. Índice do teste. Está ok. Deixa eu colocar aqui. Limites. São dos meus limites. Exibir os limites, eu quero o limite. Aqui no time daquela vez, ele já traz por default o limite 3, né? Não é essa. Limitar 18. Exercício que estão junto. Aí tem defeituoso, beleza. Então, nós vamos fazer aqui a carta P, né? Para ver dado defeituoso. Então, vamos lá, então. Stat, carta de controle. Aqui nós vamos querer, né? Por atributos, né? Ou seja, que nós estamos aqui com dados discretos, carta por atributo. E a carta que nós queremos aqui é a carta C. E aqui, ó, monitora o número de defeitos por subgrupos. Usar quando cada item puder ter vários defeitos. Beleza. Vamos lá. E aqui nós vamos, então, a nossa carta P. Vamos querer aqui são os defeitos. Vou dar um OK. Mostrar aqui o comportamento do meu processo, variando, né, variação bem intensa do meu processo, né, mas dentro dos limites superior e inferior, então me mostra aqui um processo completamente sob controle, quando a questão são os defeitos, né, na minha carta C, né, que são a quantidade de defeitos, então mostra que o meu processo, em relação a essa variável, é um processo que está completamente sob controle. E aí, claro, nós podemos também ver a carta P, carta U, né, tem um material aí para vocês que vocês podem explorar bem mais, né,
dentro do Minitab com outros gráficos, né, com outras cartas. Aqui apenas é uma pequena, vamos dizer assim, um pequeno exercício que nós fizemos do Minitab, né, suas capacidades, muito pequenininho e tal, tipo 1%. Mas assim, fica aí um material que tem mais coisa para vocês, você pode dar uma lida e dar uma explorada maior, né, sobre essas questões que nós colocamos aqui, né? Deu o histograma, do histograma, uma análise do meu processo. É importante a gente ficar bem íntimo com a questão da carta de controle, né, porque ela expressa qual o comportamento do meu processo para entender onde a gente pode intervir. Eu posso fazer um teste de normalidade, né, seguindo bem direitinho o caminho lógico, com os meus dados, ver se os dados seguem distribuição normal ou não normal, tá? Depois eu vou lá e faço um Pareto para fazer esse comparativo e ver onde existe a incidência dos 80%. Em seguida, eu vou seguindo com outras análises, que eu posso fazer o histograma, se eu tenho mais de uma variável, mais de um conjunto de dados de observação, né, de acordo com as variáveis, eu posso fazer o box plot, né, o gráfico das caixinhas, e até chegar na minha carta de controle para ver realmente né, de uma forma visual, bem objetiva, como está o comportamento do meu processo. Então, assim, esse foi o nosso exercício, né, para o nosso curso aqui introdutório. E qualquer dúvida, vocês fazem o contato, entrem em contato comigo para a gente, então, tirar alguma dúvida que ficar. E espero vê-los vocês em breve, em outros momentos, para a gente estar estudando sobre outras coisas, né, voltada à melhoria, que a gente está bem focado, é a melhoria nas organizações. E em seguida, né, a gente crescer nesse entendimento. Então, muito obrigado a todos vocês e a gente se encontra em uma próxima aula.